dia, pessoas! Vamos ler hoje mais algumas páginas do livro Ave Cristo, que é um livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e foi escrito pelo espírito de Emmanuel. Vamos nos acalmando nossos pensamentos, respirando fundo, relaxando. Vamos sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos físicos e fazer uma prece. Jesus querido, mentores, obrigada por estarmos aqui. Que a leitura de hoje possa acalmar nossos corações. Fiquem conosco, mentores, amigos espirituais, e que possamos sentir cada letrinha desse livro, entrar na história, para a gente poder sair um pouco desse tumulto que está a nossa vida aqui na Terra. Obrigada por tudo e que assim seja. Vamos então na leitura do livro. Paramos na página 22. No que o quinto varro, vamos descobrir o que o quinto varro falou para o Tassiano. Tassiano, meu filho, que o Supremo Senhor nos abençoe a senda da reencarnação. Deixa que as lágrimas te lavem todos os escaninhos da alma. Milagrosa lixia, o pranto purifica nossas chagas de vaidade e ilusão. Não te julgues delegado ao abandono, ainda mesmo quando as nossas preces se expandam ardentes perante os ídolos sem alma, o coração augusto do Senhor os recolhe na misteriosa concha do seu amor infinito, apressando o socorro às nossas necessidades. Tem calma e confiança, filho meu. Voltaremos à experiência da carne para resgatar e repreender. Nesse instante, Tassiano, magnetizado pelo olhar paterno, tentou erguer-se para abraçá-lo ou rojar-se até o chão, a fim de beijar seus pés. No entanto, como se estivesse imobilizado por laços invisíveis, não conseguiu articular qualquer movimento. Ouve-me, prosseguiu o varro compadecidamente. Pedes o retorno à liça terrestre, entediado de ti mesmo, e receberás semelhante concessão. Estaremos novamente reunidos na cela corpórea do mundo físico, abençoada escola de nossa regeneração para a vida eterna. Todavia, não mais na exaltação do orgulho e do poder. Nossos deuses de pedra estão mortos. Júpiter, com o seu carro de triunfo, passou para sempre. Em lugar dele, surge o mestre da cruz, o escultor divino da perfeição espiritual, imperecível, que nos toma por tutelados felizes seu coração. Outrora acreditávamos que a púrpura romana sobre o sangue dos vencidos era o símbolo de nossa felicidade racial e admitíamos que os gênios celestes deviam permanecer submetidos aos nossos caprichosos impulsos. Hoje, porém, o Cristo nos orienta o passo por estradas diversas. A humanidade é a nossa família e o mundo o nosso lar maior, onde todos somos irmãos. Diante do céu não há escravos, nem senhores, e sim criaturas ligadas entre si pela mesma origem divina. Os cristãos que não compreendes agora são os alicerces da glória futura. Humilhados e escarnecidos, vilipendiados
e mortos no sacrifício representam a promessa da paz e sublimação para o mundo. Um dia, ninguém se lembrará do Fausto de nossas mentirosas celebrações. A ventania que sopra dos montes gelados espalhará sobre o chão, convertida em lamentação e pó, mas a renúncia dos homens e das mulheres que hoje se deixam imolar por uma vida melhor estará cada vez mais santificada e mais viva na fraternidade que reinará soberana. Talvez, reparando a profunda surpresa do jovem que o escutava, trêmulo e abatido, Quinto Varro acentuou: prepara-te como valoroso soldado do bem. Em breve tempo, regressaremos à escola da carne. Serás para mim a estrela da manhã, indicando-me a chegada do sol cada dia. Certos sofrimentos cruéis abater-se-ão sobre nós, qual ocorre aos servidores da verdade nesta noite de tormentosa flagelação. Indubitavelmente, a dor espreitar-nos-á a existência, porque a dor é o selo do aperfeiçoamento moral do mundo. Conheceremos a separação e a desventura, o fel e o martírio, mas o pão da graça celeste entre os homens, por muitos séculos, ainda será amassado no suor e nas aflições dos servidores da luz. Seguirei teus passos, à maneira do cão fiel, e espero que, unido ao meu coração, poderás repetir mais tarde: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saudam. O mensageiro fez longa pausa, enquanto aves noturnas piavam doloridamente no arvoredo mergulhado nas sombras. Roma dormia agora, em pesada quietação. Quinto Varro inclinou-se carinhosamente, apertou o filho de encontro ao peito e beijou-lhe a fronte. Nesse instante, porém, talvez porque sensações contraditórias lhe turvassem o campo íntimo, Tassiano cerrou os olhos para interromper a corrente de lágrimas copiosas, mas ao descerrá-los de novo, observou que seu pai havia desaparecido. A paisagem fizera-se inalterada. A estátua de Apolo brilhava, refletindo o luar esmaecido da madrugada. Premido de angústia, Tassiano alongou os braços para a noite, que lhe pareceu então desolada e vazia, bradando desesperado: meu pai, meu pai! E por que seus gritos se perdessem sem eco no espaço intenso, cansado e abatido, estendeu-se na terra, soluçando. Anos e anos se dobraram sobre esses acontecimentos. Agora, parte 2. Parte 2. Corações em luta. Em sua vila adornada de rosas, no sopé do Aventino, para o lado do Tibre, Quinto Varro, jovem patrício romano, meditava. Regressara ao templo doméstico depois de longo trabalho na galera da tropa comercial de Opílio Ventúrio, na qual desfrutava a distinção do comando para ligeiro descanso no lar. E depois do beijo carinhoso à esposa e ao filhinho, que se deliciavam brincando no triclínio, não sei que é triclínio, repousava agora, lendo algumas sentenças de Emílio Papiniano, em florido caramanchão do jardim. Roma atravessava, no ano 2017, sob pesada atmosfera de crimes e inquietações. Nos últimos dias do imperador Marco Aurélio Antônio Bassiano
denominado de Kalakala. Tem uma observação aqui, vamos ler. O governo de Kalakala, enquanto fosse um tanto benigno para os cristãos situados em posição favorável na vida pública, permitiu a perseguição metódica aos escravos e plebeus dedicados ao evangelho, então considerados inimigos da ordem política e social. Foi uma nota do autor espiritual, ou seja, do Emmanuel. Desde a morte de Papiano, cruelmente assassinado por ordem do César, desiludira-se o império quanto ao novo dominador. Bassiano, longe de respeitar as tradições paternas na esfera governamental, desmandara-se de vasta conspiração de tirania contra o direito, não só alimentando a perseguição contra os grupos nazarenos mais humildes, mas também contra todos os cidadãos honrados que ousassem desaprovar-lhe a conduta. Encantado com os conceitos sábios do célebre jurisconsulto, Varro confrontava-os com os ensinamentos de Jesus, que detinha de memória, refletindo sobre as facilidades da convenção da cultura romana, os princípios do cristianismo, desde que a boa vontade pudesse penetrar o espírito de seus compatriotas. Descendente de importante família, cujas raízes remontavam à República, não obstante a grande pobreza de bens materiais em que se debatia, era apaixonado cultor dos ideais de liberdade que invadiam o mundo. Doíam-lhe na alma a ignorância e a miséria com que as classes privilegiadas mantinham a multidão e perdia-se em vastas cogitações para encontrar um ponto final aos milenários desequilíbrios da sociedade da sua pátria. Reconhecia-se incapaz de qualquer mensagem salvadora e eficiente ao poder administrativo. Não possuía ouro ou soldados com que pudesse impor as opiniões que lhe fervilhavam na cabeça. Entretanto, não ignorava que um mundo novo se formava sobre as ruínas do velho. Milhares de homens e mulheres modificavam-se mentalmente sobre a inspiração do espírito renovador. A autocracia do patriarcado lutava desesperadamente contra a reforma religiosa, mas o pensamento do Cristo, como que pairava acima da terra, conclamando as almas a descerrarem novo caminho ao processo espiritual, ainda mesmo à custa do suor e sangue do sacrifício. Abismado em reflexões, foi trazido à realidade pela esposa, Cíntia Júlia, que veio ter com ele, guardando nos braços o filhinho Tassiano. De novo eles reencarnaram como pai e filho, Quinto Varro e Tassiano. Com apenas 1 ano de idade, a sorrir doce e terno, como se fora um anjo arrebatado ao berço celeste. Cíntia, que é a mulher do Quinto Varro, Cíntia revelava nos olhos escuros a chama da vivacidade feminil, deixando entrever de imediato a trama das paixões que lhe debordavam da alma inquieta. Largo péplo, eu não sei o que é péplo, largo péplo de nevado linho realçara-lhe as formas de Madonna e menina, invocando o perfil
brejeiro e lindo de alguma ninfa que se houvera repentinamente transformado em mulher. Largo péplo eu acho que é tipo um vestido, né? Contrastando com a severa expressão do marido, parecia infinitamente distanciado da companheira pelas afinidades psíquicas. Quinto Varro, não obstante muito moço, trazia a máscara fisionômica do filósofo, habituado a permanente mergulho no oceano das ideias. No contentamento de uma cotovia pauladora, Cíntia reportou-se à festa de Ulpia Sabina, a que comparecera na véspera, junto de Vetúrio, que lhe fora desvelado parceiro. Deteve-se entusiástica na descrição dos bailados de invenção da própria dona da casa, que aproveitara a vocação de escravas jovens, tentando repetir para o esposo, com harmoniosa voz, alguns trechos da música simbólica. Varro sorria condescendente, qual se for um pai austero e bondoso, escutando as infantilidades de uma filha, pronunciava de quando em quando uma outra frase curta de compreensão e encorajamento. A certa altura da conversação, fixando a esposa como quem pretendia tocar em assunto mais sério, observou: "Sabes, querida, sabes que hoje à noite será possível ouvir uma das vozes mais autorizadas do nosso movimento nas Galhas?" Talvez porque a mulher silenciasse, pensativa continuou: "Refiram-me a Apio Corvino, o velho pregador de Leão que se despede dos cristãos." Espera aí, tem uma observação aqui, vamos ver. Que está falando do leão. No tempo da dominação de Roma nas Galhas, o nome da cidade de Leão, Leão é uma cidade, que antes tinha o nome de Lugium. Eu vou soletrar. Lugdunum de Maria. Leão é uma cidade. Paramos na página 27. Fechando os nossos olhos físicos, sentando confortavelmente, respirando fundo. Vamos agradecer ao Mestre Jesus e aos mentores por mais essa leitura que está sendo tão proveitosa e tão calmante. Obrigada, Senhor. Ampara todo o nosso povo aqui na terra, para que possamos passar por essa prova, passar por essa doença, tranquilamente, sem nos desesperarmos. Confiamos em Ti, Senhor. Obrigada por tudo e que assim seja. Oi, pessoal, boa noite! Fechando os nossos olhos físicos, sentando confortavelmente na cadeira, vamos respirar fundo, pedindo a presença do Mestre Jesus e dos mentores para mais uma leitura das páginas desse livro. Ave Cristo. Peço que nos acompanhem, nos acalmando os corações. Obrigada por tudo e que assim seja. Então vamos lá, a gente parou, eu estava lendo a página 27, que falava de Apio Corvino. Vamos continuar então agora na página 28, saber um pouco mais do Apio. Então, Apio Corvino, na mocidade, foi contemporâneo
de Átalo de Pérgamo, admirável herói entre os mártires gauleses. Corvino conta mais de 70 anos, mas segundo as impressões gerais, é portador de um espírito juvenil. A jovem senhora esboçou largo gesto de enfado e murmurou: por que nos preocupamos tanto com esses homens? Francamente, da última vez que te acompanhei às catacumbas, voltei aflita e desanimada. Haverá qualquer senso prático nas divagações que ouvimos? Por que arrostar com os perigos de um culto ilegal para somente insistir em devaneios da imaginação? Com ironia e agressividade prosseguia para o esposo triste: acreditas possa eu conformar-me com a louca renunciação de mulheres quais Sofrônia e Cornélia, que desceram do Fausto Patrício para a imundície dos cárceres, ombreando com escravas e lavadeiras? Desferiu rumosa gargalhada e acrescentou: faz alguns dias, quando ainda te encontravas em viagem na Aquitânia, Opílio e eu conversávamos na intimidade, quando Pompeia Silene veio ter conosco pedindo esmolas para as famílias vitimadas nas últimas perseguições, e vendo os meus jarros, custou comigo para abandonar o uso de cosméticos. Rimos-nos fartamente da sugestão para atendermos aos princípios de um homem que morreu na cruz dos malfeitores. Vai para 200 anos, nossa, já tinha 200 anos que Cristo foi crucificado, hein? Vai para 200 anos. Precisamos adotar a indigência e vaguear no mundo como se fôssemos fantasmas? Nossos deuses não nos reservam um paraíso de mendigos, curtidores. Nossos sacerdotes guardam dignidade e compostura. Após leve pausa em que fitou o esposo, sarcasticamente aduziu: aliás, devo dizer-te que tenho sacrificado a Esculápio em teu favor. Temo por tua saúde. Vertúrio é de parecer que os cristãos são dementes. Não observas quanta modificação transparece do teu procedimento para comigo desde o início de tuas novas práticas? Depois de longas ausências da família, não regressas na posição do marido afetuoso de antes. Em vez de te reportares à nossa intimidade carinhosa, guarda o pensamento e a palavra em sucessos de culto abominável. Há tempos afirmava Sabina que a perigosa mística de Jerusalém enfraquece os laços do amor que os numes domésticos nos legaram, e dir-se-ia que esse Cristo te domina por dentro, afastando-te de mim. Cíntia, agora de semblante conturbado, enxugava o pranto nervoso, enquanto o filhinho sorria ingênua em seu regaço. Grande tola, observou o marido, preocupado. Poderás admitir que te possa esquecer? Onde reside o amor senão no santuário do coração? Quero-te como sempre, és tudo em minha vida. Mas e a dependência em que vivemos? Afirmou Cíntia,
descoroçada. A pobreza é um espantalho. És empregado de Opílio e residimos numa casa em que ele nos cede, por favor. Por que não te arrojares, tanto quanto meu primo, no campo dos negócios, para que tenhamos também navios e escravos, palácios e chácaras? Acaso não te sentes humilhado ante a nossa posição de inferioridade? Quinto Varro estampou indisfarçável amargura no semblante calmo. Afagou a linda cabeleira da esposa e objetou contrafeito. Por que motivo te agastares assim? Não apreciarás a nossa riqueza de caráter? Conviria o favor da riqueza sobre a desgraça de tantos? Como reter escravos quando tentamos libertá-los? Estimarias ver-me em transações inconfessáveis com a perda da nossa consciência reta? A esposa chorava desagradavelmente, mas evidenciando o propósito de alterar o rumo da conversação, Varro acentuou: esqueçamos as futilidades. Vamos, ouviremos juntos a palavra de Corvino? Um carro nos conduzirá à noitinha, para voltarmos ao lar morrendo de fadiga? Respondeu a mulher, desarrumando copiosas lágrimas. Não irei. Estou farta. Que nos podem ensinar os gauleses bárbaros, cujas pitonisas leem os augúrios nas vísceras, ainda quentes de soldados mortos? O jovem esposo deixou transparecer nos olhos invencível tristeza e considerou: crueldade nos gauleses? E nós, com tantos séculos de cultura, afogamos mulheres indefesas na corrente viciada do Tibre. Assassinamos crianças, crucificamos a mocidade e desrespeitamos a velhice, sentenciando anciãos veneráveis ao repasto das feras, simplesmente porque se consagram a ideais de fraternidade e trabalho com a dignificação da vida para todos. Jesus. Varro ia fazer uma citação evangélica, recorrendo às palavras do Divino Mestre. Cíntia, porém, elevando o tom da voz, que se fez mais áspera, gritou: sempre o Cristo! Sempre o Cristo! Lembra-te de que nossa condição social é miserável. Foge à punição dos deuses, rendendo culto a César para que a fortuna nos favoreça. Estou doente, alquebrada, não tenho a vocação da cruz. Detesto os nazarenos, que esperam o céu entre discussões e piolhos. O moço patrício contemplou a companheira compadecidamente, como se deplorasse no íntimo a insensatez das palavras que pronunciava, e notando que o pequeno chorava, a estender-lhe os braços, tentou acariciar a criança, observando: por que tanta referência à pobreza? Nosso filhinho não será por si mesmo um tesouro? Cíntia, contudo, arrebatou a ternura paterna e, recuando num salto precipitado, exclamou:
Tassiano jamais será cristão. É meu filho. Consagrei-o a Dindymene, a mãe dos deuses, defendê-lo-á contra a bruxaria e a superstição. Em seguida, buscou um interior separadamente tangida por incompreensível tortura moral. Quinto Varro não tornou a leitura. Perdido em profundas reflexões, debruçou-se no muro que separava o jardim da via pública e demorou-se na contemplação de extenso bando de meninos que se ocupavam no jogo infantil, lançando pedrinhas sobre as águas, e de pensamento centralizado em teu pequeno Tassiano, sem saber definir os escuros pressentimentos que lhe envolviam o peito. Reparou que estranha amargura lhe tomava o coração. No crepúsculo adiantado, sem conseguir reavistar-se com a esposa, que se ocultara com o filhinho na câmara do casal, tomou um carro de um amigo que lhe conduziu até a casa humilde de venerável Lisipo de Alexandria, um grego ilustre, profundamente devotado ao Evangelho, que residia em desconfortável choupana a desmantelar-se na estrada de Ostia. Pequena assembleia de adeptos havia formado na sala simples. Com surpresa foi informado de que as despedidas do grande cristão gaulês não se realizariam naquela noite, e sim na seguinte. Corvino achava-se, desse modo, à disposição dos amigos para um entendimento familiar. Não havia, porém, outro assunto mais fascinante para o grupo que as reminiscências das perseguições de 177. Os tormentos dos cristãos lionenses eram narrados minuciosamente pelo nobre visitante. Enquanto o círculo ouvia estático, o ancião das Galhas recordavam com prodigiosa memória os mínimos acontecimentos. Repetia os interrogatórios efetuados, incluindo as respostas inspiradoras dos mártires. Reportava-se as preces ardentes dos companheiros da Ásia e da Frígia. Piedosamente haviam socorrido as comunidades de Lyon e Viena. Observação, vamos ler. Viena, cidade da França, não é da Itália, achei que era da Itália, mas não é. Viena, cidade da França, próxima a Lyon. Isso é uma nota do autor espiritual, que é o Emmanuel. Falava entusiasmado da imensa caridade de Vétio Spagato, o abnegado senhor que renunciara à nobre posição que desfrutava a fim de converter-se advogado dos cristãos humildes. Inflamava-se-lhe o olhar comentando a estranha coragem de Santo, o diácono de Viena, e o heroísmo da débil escrava Blandina, cuja fé confundira o ânimo dos carrascos. Pintou a alegria de Pontino, o chefe da igreja de Leão, cruelmente ultrajado e espancado na rua, sem uma palavra de revolta, aos 90 anos de idade. Caraca, bateram no cara de 90 anos, hein? Por fim, deteve-se
com misteriosa alegria aljofrada de lágrimas, nas aventuras e tormentos de Átalo Pérgamo, que lhe fora o iniciador da fé. Relacionava todos os pormenores dos suplícios a que se submetera o venerável amigo. Lembrava-se da dilatação havida no processo, em razão da consulta do propetor a Marco Aurélio, e demorava-se na descrição dos últimos sofrimentos do grande cristão, esmurrado, chicoteado, atado a cadeira de ferro incandescido e finalmente degolado. Caraca! Olha o que fizeram com o cara tinha 90 anos. Ele foi esmurrado, ou seja, bateram nele, chicotearam ele e foi colocado numa cadeira de ferro quente e depois degolaram ele. Caraca, tá certo, hoje não é muito diferente, mas era um pouquinho mais cruel antigamente. Em companhia de Alexandre, o devotado médico frígio, que em Leão oferecera ao Senhor admirável testemunho de fé. A assembleia escutava embevecida com as referências, mas porque o pregador teria trabalho intensivo na noite próxima, Lisipo mandou servir algumas tigelas de leite e fatias de pão fresco, e a conversação foi encerrada. Bom, paramos na página 33. Então, vamos fechando os nossos olhos físicos, pensando no Mestre Jesus, respirando fundo, acalmando nossos pensamentos. E vamos agora agradecer pela leitura que tivemos, por mais essas páginas lidas do livro Ave Cristo. Obrigada, Senhor, obrigada, mentores, pela leitura, por acalmar nossos corações, e que possamos domingo estar aqui presentes novamente, lendo mais um pouquinho desse livro, aprendendo com ele, pensando nos acontecimentos e nos trazendo aprendizado. Obrigada por tudo, que assim seja.